Olá, sou a professora Rejane e nesta aula veremos a lista de exercícios 4, referente à função secante e função cossecante. Número 1. Esboce o gráfico das funções trigonométricas e determine o período t, o domínio e imagem das funções. Secante de 2x é a letra A. Bom, primeiro a gente parte do gráfico da função secante de x. Secante de x é esse gráfico aqui em verde, pontilhado. A gente sabe que a gente tem essa parte aqui voltada para cima, né, de menos π meios a π meios, de π meios a 3 π meios, ela é voltada para baixo, secante de x. Então, qual é o período? De menos π meios até 3 π meios, tudo isso aqui da função secante de x, o período dela, t, é 2π. Como é que eu calculo o período de uma função? Eu posso dizer que o período é calculado como sendo 2π sobre w. Quem é w? W é o número que acompanha aqui o x. Então, nesse caso, eu tenho só secante de x. Então, o w vale 1. Então, o período seria 2π sobre 1, que dá o 2π. Então, o período da secante de x é 2π. E essa função, então, de menos π meios até 3 π meios, ela se repete de 3 π meios até aqui, depois de 3 π meios mais π meios, 7 π meios, né? Seria aqui onde temos a próxima assíntota. Onde estão as assíntotas da função secante de x? Está aqui em menos π meios, mais π meios, 3 π meios, 5 π meios, 7 π meios, estaria próxima, e assim por diante. Então, em π meios mais k π. Agora, a função é secante de 2x. Então, o 2 aqui é o nosso w dessa fórmula do período. Então, eu posso escrever o período como sendo 2π sobre 2 agora, que é o meu w. Então, o período da função será π. Bom, o período, então, é π, né? O que acontece com a assíntota? A assíntota, ela vai ter assíntotas agora aqui, ó. Em π sobre, menos π sobre 4, em π sobre 4, em 3π sobre 4, e assim por diante. Em 5π sobre 4, 7π sobre 4. Então, as assíntotas, elas têm que ser tiradas do domínio da função, né? O domínio da função agora vai ser x pertence aos reais, tal que x é diferente de π sobre 4 mais kπ meios, que daí aqui em π sobre 4 mais 1π meios vai dar em 3π quartos. E assim por diante, tá? Então, com k pertencente aos inteiros. Então, esse é o domínio tirando as assíntotas. Porque o que acontece com a função secante de x? Quando x é π meios, lembrando que a secante é igual a 1 sobre o cosseno. O cosseno de π meios vale 0. Então, em π meios, eu tenho uma assíntota. Mas agora, se eu tenho secante de 2x, é 1 sobre cosseno de 2x. Quando que eu vou ter aqui π meios? Quando x for π sobre 4. Porque daí multiplicado por 2, 2π sobre 4, dá π meios, e cosseno de π meios vale 0.
Então, em π² agora é que eu vou ter essa assíntota aqui. Então, o que aconteceu com essa curva que ela era assim mais aberta, de menos π² até π²? Agora ela ficou mais compactada ali, né? Entre menos π², que seria aqui, e mais π². Então, ela tá aqui em azul, mais fechadinha. Tanto do lado positivo, né? A função para cima do eixo do x, quanto aqui embaixo do lado negativo, tá? E a imagem? A imagem não muda, porque a minha secante aqui, ela está sendo multiplicada por 1. Eu tenho 1 aqui na frente, né? Então, vai continuar valendo 1 para cima ou menos 1 para baixo. Então, todo esse intervalo aqui entre menos 1 e 1, a função não vai assumir nenhum valor. Então, a imagem do conjunto dos reais, eu vou tirar o intervalo aberto de menos 1 a 1. Então, todos os reais, né, todos menos essa faixa compreendida entre menos 1 e 1 aberto. Aí, então, nós temos o gráfico da função. Letra B, 2 vezes secante de 3x. Então, de novo, aqui em verde pontilhado, nós temos o gráfico da secante de x. A partir dele, a gente vai ver o que acontece fazendo as translações, as compressões, né, ou expandindo ela. Então, em primeiro lugar, o período, eu tenho aqui um 3, esse é o meu W. Então, o período é 2π sobre W. E o W sendo 3, o período será 2π terços. Se o período, então, é 2π terços, né? Como eu tenho aqui 3, lembrando que a secante de 3x será 1 sobre o cosseno de 3x. A minha pergunta é, quando o cosseno de 3x será igual a 0? Quando o 3x for igual a π², a 3π², a 5π², ou seja, quando x for igual a π sobre 6. Então, π sobre 6 aqui, eu vou ter uma assíntota vertical em π sobre 6. E lá em menos π sobre 6 também. Então, ele foi comprimido. O gráfico, aquela curva que era entre menos π² e π², agora ela está compreendida entre menos π² e mais π². Tá? Então, como é que eu escrevo todas essas assíntotas? O x, então, será igual a π² mais kπ sobre 3, com k pertencente aos inteiros. Quando eu escrever dessa forma aqui, eu estou definindo todas as assíntotas. Quem seria a próxima com o k igual a 1? Vamos calcular aqui. π² mais 1 π terços. Eu tiro o mínimo, entre 6 e 3 é 6. Então, aqui vai ficar π mais 6 por 3, 2, 2π. Dá 3π sobre 6, que é igual, simplificando, π². Então, ó, a próxima assíntota está exatamente em π², como a gente pode ver aqui, onde começa de novo, né? Então, o período, no caso, aqui está compreendido entre menos π² e π², que dá o período de 2π terços. Então, toda essa curva, essa parte de cima e essa parte de baixo, está compreendida nesse intervalo de menos π² até π², que dá o comprimento 2π terços.
Então, o domínio é x pertencente aos reais, tal que x tem que ser diferente de todas as assíntotas. Π sextos mais Kπ sobre 3, com K pertencente aos inteiros. E a imagem? Bom, como a gente tem esse 2 aqui na frente multiplicando, o que acontece? Eu vou ter sempre, em vez de ter 1 aqui, como eu tinha antes, agora eu vou ter 2, né? Foi multiplicado por 2 aqui e aqui embaixo no menos 2. Então, porque quando é que eu vou ter a secante de 3x valendo 1? Por exemplo, cosseno de 0 vale 1. Então, esse 1 aqui, ele vai ser multiplicado por esse 2. Então, a secante de 0, eu vou marcar o ponto 0 com 2, tá aqui. Só para dar um exemplo. O que esse 2 faz? Então, vai aumentar aqui a minha faixa, onde eu não tenho mais a função, nenhum valor de y assume, agora vai ser de menos 2 até mais 2. Então, da imagem, eu tenho que tirar esse intervalo. Então, eu escrevo, os reais menos o intervalo aberto de menos 2 até mais 2. E aí, a gente tem um gráfico, a função periódica vai se repetir isso nesse período de 2π terços. Letra C, menos a secante de x mais π meios. O que esse mais π meios aqui dentro da função secante faz? Então, aqui, pontilhado em verde, eu tenho a função secante de x. Quando eu estou somando dentro da função, eu estou deslocando essa função para a esquerda. Então, essa curva que está aqui vai se deslocar π sobre 2 unidades para a esquerda. Então, esse gráfico aqui, ele ficaria aqui. E essa curva aqui, essa aqui, ficaria π meios para cá, ficaria aqui. Esse seria o gráfico da função secante de x mais π meios. Mas esse menos aqui na frente, o que faz? Faz uma reflexão em torno do eixo do x. Então, essa curva que está aqui em cima, ela vai virar aqui para baixo. Ela vai refletir no eixo do x e, que era voltada para cima, vai ficar voltada para baixo. Essa aqui, que deslocou π meio para a esquerda, ela era voltada para baixo. Agora, com esse sinal de menos aqui na frente, vai refletir em torno do eixo do x e vai virar lá para cima. Tá aqui, então, a parte em azul, o gráfico da função menos secante de x mais π meios. Vamos pensar nesse gráfico aqui em azul. Mudou o período da função secante? Antes ela ia de menos π meios até 3π meios. Agora ela está indo, essa parte aqui em azul, essas duas curvas, está indo de 0 até 2π. Então, o período continua o mesmo, período é 2π, mesmo porque aqui na frente do x eu tenho meu w igual a 1. As assíntotas mudaram de lugar? Mudaram. Antes eu tinha em menos π meios, em π meios, em 3π meios, em 5π meios. Agora, como o gráfico se deslocou π meios para a esquerda, onde é que estão as assíntotas? Estão aqui em 0, em π, em 2π, em 3π e assim por diante. Então, o domínio da minha função vai ser todo x pertencente aos reais, tal que x tem que ser diferente das assíntotas, diferente de k vezes π.
com k pertencente aos inteiros, porque acontece aqui também para o lado dos negativos. A imagem, como é que na frente da secante eu tenho o valor 1, ou no caso menos 1, né, que só inverteu, mas o 1 significa que o intervalo aqui onde a função não está definida, não assume nenhum valor de y, é entre menos 1 e 1. Então, a imagem todos os reais, menos o intervalo de menos 1 a 1. Letra C. 3 cossecante de 3x. Então, aqui, a gente tem que lembrar que a função cossecante de x é 1 sobre o seno de x. O que acontece com a cossecante de 3x? Esse 3 aqui está multiplicando x, é o nosso w, ele vai comprimir, vai reduzir o período da nossa função cossecante. Então, aqui eu tenho a cossecante, tem esse comportamento aqui, o gráfico tracejado em verde, vai de 0 a 2π, né? Cada período da função é 2π, cossecante, depois ela se repete, tem o mesmo comportamento. Para o lado dos negativos, aqui eu tenho mais um período aqui de 2π da mesma função, mesmo comportamento. Então, o período da função cossecante é 2π. Mas agora, da cossecante de 3x, vai ser 2π sobre esse w aí, que é 3. 2π terços. Então, a função cossecante de 3x é 1 sobre seno de 3x. Aonde que estarão as minhas novas assíntotas? Que eu não posso ter o seno de 3x igual a 0. Quando que o seno é 0? Quando quando o argumento dele, né, for 0, π, 2π, 3π. Então, quando 3x for igual a 1kπ. Então, o x é kπ sobre 3. Então, essa nova assíntota que aparece aqui, uma continua em 0. Essa aqui seria π sobre 3. Aqui nós teríamos 2π sobre 3. E assim por diante. Tá? Então, as assíntotas têm essa forma, com k pertencente aos inteiros. Do domínio, a gente tem que tirar as assíntotas. Então, eu vou escrever o conjunto de x pertencente aos reais, tal que x é diferente de kπ terços, com k pertencente aos inteiros. E esse 3 aqui na frente, o que ele faz? Eu vou multiplicar essa função aqui por 3. Então, por exemplo, esse ponto aqui que valia 1, agora ele vai subir lá para o 3. Claro, vai mudar também o valor, porque eu tenho cossecante de 3x. Então, em vez de 100 π meios aqui, que valia 1, agora eu vou ter esse ponto aqui. Quando que o seno de 3x é igual a 1? Quando 3x for π meios. Então, esse ponto aqui vai ser π sextos. Então, π sextos com o valor de y3. Então, vejam, agora o intervalo que eu tenho, que o y não assume nenhum valor, é de menos 3 a 3. Então, esse número que está multiplicando aqui na frente vai alterar isso. Essa faixa que eu não tenho valor nenhum para a função. Então, a imagem vai ser o conjunto dos reais, menos o intervalo aberto de menos 3 a mais 3. E a letra E vai ficar um pouquinho difícil de ver aqui, porque ele é muito comprimido, mas eu tenho um gráfico da função menos cossecante de 2πx.
2π seria aquele nosso W. Então, o período é 2π sobre o W, que é 2π também. Então, o período agora é 1. Então, a minha função cossecante, ela vai se repetir não mais num período de 2π, mas num período de 1. Então, aqui, π sobre 2 é 1,57. Então, mais ou menos por aqui, ó, eu já tenho a função cossecante, só que ela alterou, né? Se aqui ela era para cima, ela vai ficar para baixo. Se ela era para baixo, ela vai virar para cima. Todo esse comportamento que antes era num período aqui de 2π, agora ele tem que ser feito num período de 1 unidade, que é o novo período dessa função. Tá? E além disso, tem esse sinal de menos aqui, que antes era a primeira parte virada para cima e depois para baixo. Nesse período aqui de 0 a 1, se vocês repararem, primeiro a função aqui ela está voltada para baixo e depois ela é voltada para cima. Como é um intervalo muito pequeno, tá difícil de enxergar, mas é sempre assim. Primeiro voltada para baixo, depois voltada para cima. O contrário do que a gente tinha para mais cossecante de x. E esse intervalo aqui, de menos 1 a 1, não muda, né? Continua. Então, a imagem reais menos o intervalo aberto de menos 1 a 1. Como é que fica a cossecante de 2πx? É 1 sobre seno de 2πx. Quando que o seno é zero? Então, quando o argumento aqui, quando 2πx for igual a... Quando que o seno é zero? Quando for igual a zero, quando for igual a π, quando for igual a 2π, 3π. Então, posso escrever aqui quando for igual a kπ. Então, o x é igual a kπ sobre 2. Sobre 2π, né? Passou 2π para cá. Então, eu vou simplificar aqui o π com π e eu vou ter que x é igual a k sobre 2, com k pertencente aos inteiros. Aqui eu vou ter as assíntotas. Então, no domínio, eu vou ter que tirar as assíntotas. Então, é x pertencente aos reais, tal que x tem que ser diferente de k sobre 2. Aí eu sempre tenho que observar as assíntotas onde zero o denominador, né? E aí eu tiro as assíntotas do domínio da minha função. E a letra F, 2 menos cossecante de x. Então, de novo, partimos do gráfico da cossecante de x, que é esse aqui em verde pontilhado. Menos cossecante de x, o que acontece com esse gráfico aqui, sem pensar no 2? Menos cossecante ia virar. Essa parte aqui que está voltada para cima, ela passaria lá voltada para baixo. Aqui voltada para baixo. E essa aqui está em menos 1, então ela vai vir para cá no 1, voltada para cima. Esse aqui seria o gráfico de menos cossecante de x. Mas eu tenho aqui um mais 2 somando, fora da função cossecante. O que esse mais 2 faz com a minha função? Pega todos os pontos dela, né? E leva 2 unidades para cima. Então, por exemplo, esse ponto aqui, que estava em 3π meios com 1, vai passar a ser em 3π meios com 3. Esse ponto que estava em π meios com menos 1, subindo 2 unidades, passa para o valor π meios com
1. Então, toda ela deslocou 2 unidades para cima. O que aconteceu com esse intervalo aqui, que era de menos 1 a 1, que eu não tinha função? Ele deslocou para cima, 2 unidades. Então, agora o intervalo que eu não vou ter nada, faixa aqui, que eu não vou ter nenhum valor do y, vai ser de 1 até 3. Subiu 2 unidades. Então, vai mudar a imagem. Vai mudar o domínio, mudou as assíntotas? As assíntotas não mudaram. Mudou o período? Aqui o meu W vale 1. Não mudou o período, continua sendo o intervalo de 2π, que a função se repete. Então, período 2π, domínio x pertencente aos reais, tal que x é diferente de kπ, as assíntotas continuam nos mesmos pontos, com k pertencente aos inteiros, e a imagem, como eu falei para vocês, vai ser todos os reais menos esse intervalo aqui de 1 até 3. Então, foi isso a aula de hoje e até uma próxima.